bênção. Nesse instante, eu convido você, por favor, para que abra comigo aí em Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 11 em diante. Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Efésios 2, a partir do verso de número 11, onde a palavra de Deus assim nos instrui. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circunciosos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aí, Efésios, capítulo 2, do 11 ao verso de número 22. A questão, queridos, é o que é ser cristão? É interessante que o termo cristão aparecerá nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento apenas, em 3 pontos, a saber, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 26, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o verso de número 28, e em 1 Pedro, capítulo 4, nos versos 15 e 16. Acontece que o termo cristão implica necessariamente uma relação entre o professor e o aluno. E é exatamente isso, nesses 3 pontos que nós citamos, na medida em que eles são citados, significa necessariamente que esses indivíduos identificam-se com a pessoa de Cristo, com a sua pregação e com o seu estilo de vida. Acontece, meus queridos, que a essa altura nós podemos afirmar expressamente que quando nós falamos a respeito de cristão, o grande problema está quando nós falamos a respeito do crente nominal. E o que seria necessariamente esse crente ou esse cristão nominal? É quando, por exemplo, o indivíduo ele cumpre todas as etapas, todas as trajetórias necessárias para fazer parte da igreja, e na medida em que ele conclui essa etapa, ele julga como sendo suficiente. Por exemplo, primeiro o indivíduo começou frequentando a igreja, na medida em que essa frequência torna-se regular, ele passa a ser chamado de congregado, e chega num dado momento em que esse indivíduo começa
a fazer classe de catecúmenos, que pode ir de 6 meses a 2 anos, isso vai de cada campo, tá? Finalmente, o indivíduo professa a sua fé, pronto, ele agora é membro da igreja. Daí, o grande problema é quando alguns acham que ser cristão resume-se tão somente em fazer parte de um grupo local, ao passo que quando nós atentamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que ser cristão tem uma implicação muito maior, a saber, um cristão é alguém que teve os seus pecados perdoados e foi, por sua vez, reconciliado com Deus. Não nos esqueçamos que o pecado se encarregou de romper a comunhão que existia entre criatura e Criador. É exatamente no momento que o indivíduo reconhece, confessa e deixa os seus pecados, que ele naturalmente esgota todo o seu código moral e reconhece a necessidade de recorrer ao trono da graça. Isso é muitíssimo interessante, porque alguns indivíduos, mesmo fazendo parte da igreja, apresentam um código moral pessoal como sendo a base para se estar na presença de Deus ou até mesmo para adentrar o céu de Deus. E é dentro dessa perspectiva que quando o Senhor Jesus é censurado por ter entrado na casa de Zaqueu, ele nos dará uma ajuda preciosíssima para nós entendermos essa questão de ser cristão. Quando ele diz ali que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, que os justos, eles não precisam, de fato, serem perdoados, mas apenas os pecadores. De maneira, meus queridos, que quando nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vem ajudando a igreja a pensar a respeito do que é, de fato, ser um cristão. Observe que havia um pensamento entre os judeus que o simples fato de fazer parte da descendência de Abraão, né, encontrar-se lá na linhagem de Abraão, né, ou ser chamado de filho de Abraão, isso por si só já era necessário para estar na presença de Deus, tá? Para ser salvo. E o apóstolo Paulo vem argumentando justamente o contrário disso. É dentro dessa perspectiva que ele entrará no texto, acredito que um dos mais conhecidos das Escrituras, que é Efésios capítulo 2, o verso de número 8, quando o apóstolo Paulo diz: mediante a graça, por meio da fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? É dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo vem argumentando, mostrando que o essencial é estar em Cristo, o essencial é estar firmado sob esta base por meio da fé. Daí, meus queridos, no verso de número 12, aí de Efésios 2, o apóstolo Paulo mostra qual era a condição anterior dos crentes de Éfeso. Observe o que diz aí o verso de número 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era exatamente a condição daqueles gentios antes deles terem sido atraídos à cruz de Cristo. E é exatamente por isso, meus amados, que, se por um lado os judeus não tinham do que se orgulhar, pois aqueles que de fato eram salvos estavam salvos em Cristo, tá? Mesmo porque o primeiro Adão, ele se encarregou de estabelecer uma inimizade entre criatura e criador por conta da desobediência, tá? E agora aqueles que foram reconciliados só foram reconciliados
por causa da obra de Cristo na cruz. De maneira que os judeus não tinham que se orgulhar, pois o simples fato de dizer que era filho de Abraão não era suficiente, pois é necessário estar em Cristo. De igual forma, os gentios, e muito mais os gentios, que até mesmo no templo, havia uma separação, havia o pátio dos gentios, onde esses gentios, eles não podiam nem mesmo misturar-se com os judeus. Porque, afinal de contas, orgulhar-se de alguma coisa. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma que, em outro momento, esses gentios estavam sem esperança. Não nos esqueçamos que, em outro momento, o apóstolo Paulo chama Cristo de esperança nossa. E aí ele faz um desdobramento, tá, para ratificar a primeira ideia e diz: sem Deus no mundo. Ora, meus queridos, um cristão é aquele que se acha indigno do céu, mas que deposita a sua fé e esperança no Senhor, e tão somente no Senhor, pela certeza da misericórdia deste Senhor, manifestada, sim, por Cristo lá na cruz do Calvário. Observe, meus amados, que coisa interessantíssima. E aí, o apóstolo Paulo, ele continua fundamentando esta ideia, e ele diz: porque ele, quem? Cristo, é a nossa paz, tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Qual parede? Diz Paulo: a inimizade. Sim, foi exatamente isto que o pecado fez. O pecado configurou uma inimizade entre criatura e Criador. E agora, uma vez estando mergulhado no pecado, existe uma separação clara entre o Deus que é 3 vezes santo e o indivíduo que agora está morto em seus delitos e pecados. A condição agora é de inimizade. É por isso que quando Cristo fala lá em João, que não chama mais os seus discípulos de servos, mas de amigo, justamente porque ele, Cristo, se encarregou de reatar a comunhão que um dia foi quebrada. Por isso que lá em João capítulo 14, sobretudo o verso de número 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante, e o Senhor Jesus está realmente ratificando essa ideia de ter quebrado a barreira, rompido a separação que havia entre nós e o Criador. E isso só foi possível por meio da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. De maneira, queridos, que os estudiosos dizem que havia uma ameaça expressa para os gentios, para que eles não adentrassem aquele espaço no templo onde eram dedicados os sacrifícios, e a ameaça era literalmente de morte, sobretudo pela ideia de que Deus ocupava, estava presente ali naquele lugar. Por isso, aquele cântico que você canta na igreja, que diz assim: o véu que separava já não separa mais. A luz, outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. O que isso significa, afinal de contas, meus queridos? Significa que Cristo foi aquele que se encarregou de romper as barreiras e possibilitar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, que chamemos Deus de Painho, papai, né? Uma forma carinhosa, né? Como diz ele, de maneira que clamemos Abba Pai, né? Expressa a ideia de comunhão. Ora, meus queridos, um cristão é aquele que sabe que o sangue de Cristo pagou as exigências santas e justas de Deus, e agora
ele, o crente, livremente vira as costas para o pecado, porque conforme está aí no verso de número 15 de Efésios 2, o verso 15, diz assim, ó, verso 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Foi exatamente isso que Cristo fez. E é por isso que aqueles que afirmam ser cristãos, eles não sentem prazer no erro, no pecado, pois, a exemplo do que está escrito em 2 Coríntios 5,17, foram tornados novas criaturas. E aí agora, em Cristo, não há distinção, não há separação entre judeus e gentios, mas todos aqueles que são, que foram remidos em Cristo Jesus, foram tornados um novo homem, um novo ser, que agora não mais tem prazer no erro, não mais tem prazer no pecado, mas vive para louvor e glória do Senhor. Ah, meus queridos, meus nobres, estando dominado pelo pecado, Adão tentou remover Deus do seu trono, mas o cristão é aquele que se regozija por ter a Cristo no trono da sua vida. Não nos esqueçamos que aquilo que cativou os nossos pais a provarem o fruto proibido foi justamente a proposta de ser igual a Deus. E aí, o homem caiu, e aí Cristo diz assim: você não pode ser Deus, você não pode ser da mesma essência, da mesma composição de Deus, mas em mim, diz Cristo, você pode regozijar-se em Deus. E isso é simplesmente maravilhoso. De maneira que Cristo lá na cruz satisfez a ira de Deus, e agora o cristão, ele é declarado justo e vive agora uma vida de retidão. Um cristão, para de fato evidenciar que está em Cristo, aliás, é preciso estar em Cristo para ser declarado um cristão, ele precisa primar por uma vida de retidão. Efésios 2, verso de número 18, diz assim, Efésios 2, verso de número 18, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por meio de Cristo, temos acesso. O véu que separava já não separa mais. Cristo adentrou o Santo dos Santos. E agora, por meio do sumo sacerdote, nós temos livre acesso ao Pai. E aí, meus queridos, justamente por conta dessa nossa condição, é que nós precisamos primar pela vida de retidão. De maneira que todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus. Verso de número 19 de Efésios 2 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha só, amados, aquilo que era impensado em outro momento, impensável em outro momento, ou seja, judeus e gentios estarem juntos. Aí o apóstolo Paulo diz agora que em Cristo isso tornou-se possível, isto colocou os dois no mesmo patamar, na mesma condição. Agora um pode chamar o outro de irmão, e agora ambos podem dizer que comungam com Deus, ambos podem dizer que realmente servem fielmente ao Senhor. Judeus e gentios estão unidos em Cristo pela cruz. É isso que está escrito nos versos de número 21 e 22, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que coisa fantástica. O apóstolo Paulo diz que judeus e gentios em Cristo são de uma mesma composição, e estes
compõe o local onde de fato o Senhor é adorado. E aí o apóstolo Paulo, ele diz que esse edifício ele é edificado para louvor e glória do Senhor. Isso é bem interessante, porque lá em 1 Pedro, olha só, lá em 1 Pedro, olha o que Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha só, amados, que coisa interessante. Pedro diz que os cristãos são pedras que vivem. Isso é muitíssimo interessante. Aqui, claro, são figuras de linguagem, onde, em outras palavras, o objetivo do apóstolo Paulo é dizer que judeus e gentios estavam na mesma condição de pecadores, mas que agora, por meio da obra de Cristo, lá na cruz do Calvário, ambos podem apresentar-se como autênticos adoradores ao Senhor, como autênticos cristãos, justamente por conta da obra que foi operada por Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, não há nada, absolutamente nada de mérito, nenhum, nem em outro aqui. Por isso que anteriormente, lá no verso de número 8, o apóstolo Paulo diz: mediante a graça, por meio da fé sois salvos. Isso não vem de vós. Então não adianta o judeu dizer assim: eu sou filho de Abraão. Cristo diz: isso não significa muita coisa se, de fato, não foi pago um preço por sua vida lá na cruz do Calvário. O que isso significa, afinal de contas? Significa que é necessário, primeiro, que o indivíduo reconheça o seu estado de miséria e pecados, e, na sequência, que ele reconheça que o seu código moral, que as suas ações beneficentes são insuficientes para reatar a comunhão que uma vez fora quebrada por conta da desobediência dos nossos pais. De maneira, meus queridos, que nós podemos concluir aqui esta reflexão na palavra, trazendo à nossa mente rapidamente algumas ideias. Primeiro, somos desafiados a sermos muito mais do que simplesmente detentores de espiritualidade. É uma palavra que está muito na moda em nossos dias, né? Onde se tem dito: você precisa ser detentor de espiritualidade, etc. Mas, à luz das Escrituras, é preciso muito mais além do que simplesmente ser detentor de uma espiritualidade. É preciso, primeiro, reconhecer a condição de pecador e, na sequência, é preciso ter Cristo como único e suficiente Salvador, pois foi tão somente a respeito dele que o Pai declarou: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá na cruz, este Cristo foi moído por mim e por você. E agora, todos aqueles que estão em Cristo estão compondo a casa, o local onde de fato o Senhor é adorado. Daí eu faço a seguinte pergunta: você se reconhece na condição de um cristão autêntico, ou você é simplesmente o chamado crente nominal? De repente, você começou a frequentar a igreja, você gostou do grupo, começou a frequentar com mais assiduidade, fez a classe de catecúmenos, foi batizado,
Mas e daí? É por isso, meu querido, meu amado, que nós somos desafiados a olharmos para a figura, para a pessoa de Cristo e reconhecermos e admitirmos que é tão somente por meio da figura e da pessoa de Cristo que nós podemos nos apresentar diante do Senhor como autênticos adoradores, para que desta forma sejamos de fato alvos das bênçãos e dos cuidados do Senhor. Aquelas promessas que antes se apontavam como distantes dos gentios, se fez uma realidade por meio da figura e da pessoa de Cristo. Mas daí eu pergunto, você é um cristão? Você identifica-se com a pessoa de Cristo? Lá em Atos 11, 26, é dito que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, justamente porque olharam para aqueles indivíduos e disseram, eles se parecem muito com a pessoa de Cristo. Que Deus imensamente abençoe, que Deus abençoe imensamente a tua vida, a tua família. Pense seriamente a respeito disso que nós acabamos de estudar. Amém?